Good morning, ninth grade. Let's start our class. So, open up your brochure on page 29. Página 29. Vamos então começar a nossa aula, nono ano. Challenge yourself. We are going to make a review of lesson 4. Vamos fazer então uma revisão da lição 4. Ok? Cuidado com o microfone, gente, por favor. Tá atrapalhando aí o teacher, né, e os outros que querem ouvir. Tá? Tá bem sozinho? Tá. Okay, so students, number 1, write sentences in the first conditional, combining each condition and its possible result. Então aqui, vocês vão observar o exercício 1. Vocês irão escrever frases na primeira condicional, combinando cada condição com o possível resultado. Então nós temos ali, ó, Dan Johnson win. Dan Johnson vencer. Aí o complemento, né? A possível situação. His party be in power. Seu partido, aqui, ali party, como a gente está falando, né, de eleição, ele é candidato, então ali party é partido. Seu partido estar no poder. Então, como ficaria a frase em inglês? Se Dan Johnson vencer, seu partido estará no poder. Essa seria a frase em inglês que você teria que fazer. Como ficaria? Quem é que pode fazer a letter A example? Johnson win. His party will be in power. Great. Great. I'm gonna repeat. If Dan Johnson wins, vírgula, his party will be in power. Perfeito. Se Dan Johnson vencer, seu partido estará no poder. Então, como consequência, né, dele vencer, seu partido estará no poder. Perfeito. We are on page 29, página 29, brochure number 2, apostila 2. Aí nós temos a sequência. Rain on election day, certo? Jessica Taylor not be elected. The president not follow the law. E aí os complementos depois. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Terminando o exercício 1, gente, eu queria que vocês fizessem o 2. Climate change, threats and impacts. Então aqui nós temos mudança climática, ameaças e impactos. Então tem um pequeno texto, e nesse pequeno texto nós temos uma expressão ali que se chama blank eye. Essa expressão, blank eye, tem a vírgula e logo em seguida nós temos a frase, ou seja, a consequência. Ó, blank eye, climate change will rapidly alert the lands and waters we all depend upon for survival. Então, depois de blank eye, tem essa consequência, certo? Então, a expressão blank eye, pessoal, tem aluno com um microfone e tem a gente falando junto, tá atrapalhando. Ok, obrigado, gente. Então, nós temos a alternativa ali, ó. Blank eye may be filled with. A expressão blank eye pode ser substituída por qual alternativa ali? Observe que todas elas, ó, são condicionais, mas qual que se encaixa com o contexto ali blank eye? Certo? Que é uma condicional. Blank eye, climate change will rapidly alert the lands and waters we all depend upon for survival. É uma consequência ali no meio do texto. E qual seria o sentido de blank eye? Qual é a alternativa aqui que se encaixa? Aqui nós temos, ó, letra A, if we didn't act now, letter B, if we won't act now, letter C, if we don't act now, letter D, we aren't acting now. E letter E, if we are acting now. Qual que se encaixa, qual que substitui blank eye ali no contexto? Certo? In number 3, I would like you to do, rewrite the following sentences using the best modal verb to replace the expressions in bold. Então, nós temos ali as expressões grifadas. Quais são os modais que substituem essas expressões grifadas? Letter A, example 2. You need to present your identity when you vote. No lugar de need to,
qual seria o modal? Observe o contexto, né? A gente conversou muito sobre isso. Quando a gente usa um modal, depende também do teu conhecimento de mundo, né? Do local em que você vive, né? Do país, a questão das leis, das regras. Então, qual que se encaixaria no Brasil para a seguinte frase? Você precisa apresentar a sua identidade quando você votar. Como é que você reescreveria? Who can do this as an example? Quem pode ler como exemplo? Have You to. have to. Uhum. Tá, lê incompleto. Teve duas alunas que falaram aí. Agora eu não sei quem que vai ler tudo. Pode ler, Maria. Tá. You have to present your identity when you vote. Yeah. You have to present your identity when you vote. Certo? You have to. Você tem que apresentar sua identidade quando você votar. Isso é um contexto, né, no Brasil. Né? A gente tem que se identificar. Então é have to. E ali tem o sentido de need. Né? Quando é need, a gente usa o have to. Importante isso, né, no trabalho, vocês vão ter que interpretar as frases ali. O trabalho, né, que vocês vão me entregar semana que vem é basicamente modal, tá? É que é o último assunto. Ok? Então vamos lá, um tempinho para fazer. Exercises number 1, 2 and 3. If you have any question, I am here to help you. Let's go. Ô, professor, Oi. na C dá um o be, eu troco pelo o verbo to be da Jéssica Taylor ou eu deixo como be mesmo? Isso, o be você troca pelo be da Jéssica, que é isn't, né? Uhum. Isso mesmo. Boa Obrigada. observação, ótima observação. O be no presente simples, né? Aí ele fica isn't na forma negativa. E depois aparece na segunda frase o be de novo. Aí o be no futuro simples, como ele é? O be da segunda frase, do she ali. Aí é o will be, tá? Mas o be da primeira frase você vai usar no presente, aí é is, forma negativa isn't. Ô, professor, mas todas essas frases têm will, né? Tipo, Sim, tem sim, todas irão ter uma consequência, isso, uma possibilidade. Aí tem que, e não esqueçam sempre, né, na frase oposta do if, né? Ó, a primeira frase
é a condicional com if, e a segunda frase é a consequência, né, a possível situação com will. Okay.
Ô, professor, What? Pode falar. na B da 3, que ele fala que o negrito poderia ser permitido, né? Aí Na eu B? coloco quem? B Ó, da 3. a B da 3 começa, in my opinion, ó, e começa com opinião. Quando você quer dar uma opinião, qual é a expressão, qual é o modal que a gente costuma usar? Quando você quer dar uma sugestão, qual que se encaixaria melhor? Should, não é? Should, né? Should. Isso, should. O should seria o ideal aqui. Até porque tem aquela tendência de começar com in my opinion. Tá entendendo? Aham, O entendi. should seria o ideal. Your cell phone. Em cima do buffet. Aí, eu troco tudo que tem negrito ou eu só tiro cool? Na B. Na B, o could be allowed to, sai tudo e substitui pelo modal que se encaixaria melhor ali. Ah, tá. Eu só deixo o should. Isso. Ok. Obrigada. Could be allowed to, substituído pelo modal que se encaixa melhor. I'm gonna give you a little more time, and then you're gonna check. Professor, What, man? tem uma dúvida sobre em relação à questão 3. Yes. Nas frases em negrito, é para trocá-la por uma outra palavra ou uma parte dela? You have to change for have to, should, can, must. It depends. It depends on the situation. Ah, tá. Eu pensei que era para trocar, por exemplo, na letra C, na palavra em negrito, it's mandatory. Pensei que era para trocar apenas o it e só colocar uma palavra no lugar dele e continuar. No. All that it is in bold. Tudo que está grifado ali tem que ser substituído. Ah, tá. Thanks. Welcome, be my guest. Students, let's check it. Let's go. Shall we? Sim. So, let's check it all. Letter H was example. Letter B, rain on election day, voter turnout not be very high. So, who could answer this one?
Quem poderia responder essa? Eu posso? Yes, be my guest. If it rains on election day, voter turnout won't be very high. Won't be very high. If it rains on election day, if it rains... Sempre é importante começar com it, quando nós não temos, né, um sujeito ali, uma pessoa ou algo assim. Aí, para o verbo não começar sozinho, logo depois do if, né, if rains, se chover, porque em português dá para fazer isso, mas em inglês não. Toda frase, a não ser que ela seja imperativa, ela tem que começar com um pronome. Aí, no caso ali, como chover, né, não tem o sujeito, então você tem que colocar o it na frente. Aí ficaria, if it rains on election day, vírgula, voter turnout won't be very high. Certo? Só essa observaçãozinha, Maju, na tua ali. Só o it na frente do rain. E o szinho, né? Porque é a terceira pessoa do singular. O resto ficou correto. If it rains on election day, voter turnout won't be very high. Né? Então, se chover, né, no dia da eleição, a frequência, né, dos eleitores não será muito alta. Né? Ou seja, o número, né, o número de eleitores, o número de votos não será muito alto. Ok, this is letter B. What? Então não tem will nessa. Não, tem o will. Sim, tem o will, só que na forma negativa. Ok? É o will, só que na forma negativa. Will not, daí ele fica won't. Ah, tá. Entendi. É que essa frase é negativa, né? Mas foi uma boa observação, porque a gente está sempre colocando o will, né? A consequência afirmativa. Nesse caso aqui, a consequência é negativa. Ó, se chover no dia da eleição, os eleitores, né? A frequência dos eleitores não será muito alta. The voter turnout won't be, will not be. Aí tem a opção de usar a forma completa ou abreviada. Will not be, won't be very high. Ok? Entendi. All right. Letter C. Jessica Taylor not be elected. She be out of Congress. Who can read this? This one? Just waiting. Eu posso ler. Okay? Luana. Luana, please. Read for us, Luana, please. If Jessica Taylor isn't be elected, she will be out of the Congress. All right. If Jessica Taylor isn't elected... Então, o be é substituído pelo isn't, né? Como a Luana leu. If Jessica Taylor isn't elected, vírgula, she will be out of Congress. If Jessica Taylor isn't elected, she will be out of Congress. All right. Thank you, Luana. Thanks a lot. Let's go to letter D. The president not follow the law. He, she be impeached. Who can read this one? Come on. Eu posso? Yes, be my guest. If the president not follows the law, he or she will be impeached. Ok. Observe que na primeira frase nós temos o not follow. Follow é o verbo. Diferente lá da primeira frase da Jessica, né, que o be é o verbo, o be ele não precisa de auxiliar, ele ganhou is, né, is not. Aí no caso ali ele virou isn't, né? O be virou isn't e não precisa de auxiliar. Já o follow, ele precisa do auxiliar. Então, junto do not vai o does not. Ou, forma abreviada, doesn't, certo? E o follow depois. Aí ficaria, if the president doesn't follow the law, vírgula, he or she will be impeached. Certo? Porque daí é um verbo, né, de ação, diferente do be. O be não precisa do do, nem do does, né? Já os outros verbos precisam, no presente simples, né? Aí eu preciso do do, does, no passado é did, e como é negativo, doesn't, e é a terceira pessoa do singular, né? Ganhou o E e o S. If the president doesn't follow the law, vírgula, he or she will be impeached. Ok? Questions?
Let's go to number 2. Climate change, threats and impacts. Mudança climática, ameaças e impactos. Bom, vocês leram o texto, né? Observando ali o texto rapidinho, nós temos a alternativa. Qual? Ali o blank eye, né? Blank eye, climate change will rapidly alter the lands and waters we all depend upon for survival. Qual seria a expressão que substituiria ali blank eye? Letter B. Letter B. If we... Letter C. Tá, vamos por partes então. Letra B, ó. O will, ali está como won't, né? Tá na forma negativa. Ele não pode estar na mesma frase de if. Tá? Então, will e o if não pode estar na mesma frase. Consequentemente, o won't, né? Que é a forma negativa de will, não pode estar na mesma frase de if. Então, não pode ser a letra B. Quem falou a C? Eu, a Maria. Ok, então, if we don't act now, se nós não agirmos agora, aí sim. Então, blank eye é uma expressão usada para se nós não agirmos agora, aí o que acontece ali, ó, se nós não agirmos agora, o clima mudará rapidamente, né, e alterará, né, vai alterar a terra e a água que todos nós dependemos para viver. Então, é a letra C. A letra C que se encaixa para substituir blank eye. As outras, elas acabam não tendo, né, muito contexto. A letra D, ó, no presente contínuo, né, se nós não estivermos agindo agora. E a letra E está no presente contínuo também. Então, a frase que se encaixa é a letra C que está no presente simples. Então, a gente está vendo o contexto de a primeira condicional, presente simples e futuro simples. No caso ali, a letra C é o presente simples, né, com don't. As outras é contínuo. E a primeira lá é didn't, é passado simples, né, nem se encaixa também com o contexto. Ok? Students, number 3. Rewrite the following sentences using modal verb. Letter A, it was example. Letter B. Who can read for us? Letter B. Come on, don't waste time. Be my guest. In my opinion, people should vote on the internet from their house. Okay. In my opinion, people should vote on the internet from their house. Então eu uso should to replace could be allowed to. Letter C. In my family, it's mandatory to join a political party. Qual seria o modal que se encaixaria aqui para substituir it's mandatory? Posso ir? Alguém quer ler? Quem poderia ler? A boy. I would like a boy to read this one. Come on. Eu poderia ler, professor. Please, be my guest, man. Be my guest. Eu não sei se estaria certo. No problem. You are not supposed to write. You are not supposed to write. You are supposed to answer. If it's right, it's okay. No problem at all. My family must to join a political party. Perfeito. Só que aí o must, os modais, com exceção do have, que na verdade o to ali faz parte do have, né? Have to. Eles não aceitam o to depois, então tem que tirar o to ali depois do must. O resto está tudo correto. In my family, you must join a political party. Então, it's mandatory, né? Você deve, na minha família, você deve se unir a um partido político. Então, in my family, you must join a political party. All right? And to finish our exercise in here, who is going to be letter D? According to social roles, people need to defend their candidates without criticizing others. Qual Eu seria? posso ir? Alguém quer ler? Quem pode ler? Eu, a Maria. Maria? Ok, pode ser. Que algum outro aluno gostaria de ler, já que a Maria já leu? Eu gostaria. I would like. Vamos lá, gente, leiam. Come on, Eu people, posso, let's go. Oh, come on. Yes, B, please, read for us. You are so intelligent. You are so participative. You take part in the class. Come on, let's go. To finish our class. Para terminar nossa aula, vamos lá. According to social rules, people have to defend their candidates without
Criticizing, não sei. Criticizing. Older. Aham. Criticizing. Ok. Bom, ela usou have to, tá? No sentido de need to, que lá no iníciozinho tá explicando, né? Que o have to é sempre no contexto de necessidade. Pode ser, tá? Pode ser. E também, como aqui tem um pouquinho de flexibilidade, já que são regras sociais, né? Não regra determinada por um governo ou por uma lei, uma instituição de lei, então poderia ser também ought to, deveria, certo? Must poderia ser, então dá uma flexibilidade nesse caso aqui, tá? Então poderia ser have to, porque aqui é need to, ought to ou must. Qualquer um deles ficaria legal, certo? Ô, professor, Pode falar. é que assim, sabe como eu interpretei? Que, Ah. tipo, tu pode fazer, mas não deveria. Aham, Aí eu exatamente. coloquei don't have to. Don't have to. Tá Don't have errado? to. Eu troco. Assim, ó, tu colocou no teu contexto, por isso que é modal, como você vê. Então, nesse caso aqui, dá para usar também. Don't have to. Ah, Tá bom? Professor, Pode falar. pode repetir a 2, que eu não peguei a 2. A 2 ficou letra C. Letter C. Alright? Students, Ok. we are gonna finish this lesson, this page, sorry, to finish our class. Okay? Ô, We are professor, gonna qual que finish é a this C da lesson. 3? Goodbye. Professor.